Bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar em uma das histórias mais poderosas e inspiradoras da Bíblia. A história de Noé e a Arca. Uma narrativa cheia de fé, coragem e lições para a vida. Antes de começar, já deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo incrível como este. Agora, prepare-se, pois esta história vai te surpreender com detalhes que você talvez nunca tenha notado. Vamos lá? Noé e a Arca é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia, carregada de lições profundas sobre obediência, fé e perseverança. Tudo começa em uma época em que a terra estava mergulhada em corrupção e violência, afastada dos caminhos de Deus. Em meio a esse caos, Deus encontrou em Noé um homem justo, íntegro e que caminhava com ele. Foi então que o Criador decidiu purificar o mundo, mas deu a Noé uma missão extraordinária: construir uma arca colossal para salvar sua família e representantes de todos os animais. O desafio parecia insano, afinal, nunca havia chovido daquela forma antes. Mas Noé confiou plenamente nas palavras de Deus e começou sua jornada, mesmo sendo alvo de zombarias e descrença de seus contemporâneos. A construção da arca foi uma obra monumental. Deus deu a Noé instruções detalhadas sobre o tamanho, o material e o design da embarcação. Ela deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, feita de madeira de cipreste e selada com betume para ser impermeável. Durante anos, Noé e seus filhos se dedicaram à tarefa sob sol ardente, enfrentando olhares críticos e comentários sarcásticos de uma geração que não compreendia a gravidade do que estava por vir. Imagine o esforço físico e emocional que isso demandou. Mas Noé permaneceu firme, mostrando uma fé inabalável. Quando a arca ficou pronta, Deus instruiu Noé a reunir pares de cada espécie de animal, um macho e uma fêmea, para que fossem preservados. Este momento marcou o início de um plano divino para um novo começo na terra. Durante a construção, é interessante pensar no tamanho do sacrifício que Noé fez. Ele deixou de lado a vida cotidiana para se dedicar totalmente à obra que Deus lhe confiou. Isso exigiu não apenas esforço físico, mas também psicológico, pois a sociedade ao seu redor provavelmente zombava de sua determinação. Mesmo assim, ele perseverou. Este é um lembrete poderoso de que, quando seguimos um chamado divino, nem sempre seremos compreendidos ou apoiados pelas pessoas ao nosso redor. Noé nos ensina que a confiança em Deus é suficiente para nos sustentar, mesmo nos momentos mais difíceis. Então veio o grande dia. Nuvens começaram a se formar, algo incomum naquela época. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas entraram na arca, juntamente com todos os animais que haviam sido reunidos. Quando a porta da arca foi selada, o dilúvio começou. As águas caíram do céu e brotaram da terra, cobrindo rapidamente tudo ao redor. Por 40 dias e 40 noites, a chuva foi incessante, até que toda a superfície do planeta foi submersa. Imagine o som da chuva torrencial e o balançar constante da arca, um símbolo da proteção divina em meio ao caos. Embora tudo ao redor fosse destruição, aqueles que estavam na arca estavam seguros, guardados pela promessa de Deus. O período dentro da arca também foi um grande teste de paciência e fé. Imagine passar meses em um ambiente fechado, cercado por animais, com espaço limitado e sem saber exatamente quando tudo terminaria. Isso nos mostra que, mesmo quando estamos no centro da vontade de Deus, ainda podemos enfrentar desafios. Mas a história nos lembra que esses momentos de espera fazem parte do processo de renovação e transformação. É nesses períodos que aprendemos a confiar mais profundamente em Deus e em seus planos. Após meses flutuando sobre as águas, a arca finalmente pousou sobre o Monte Ararat, quando as águas começaram a diminuir. Noé enviou um corvo, mas ele não encontrou terra firme. Depois enviou uma pomba, que voltou com um ramo de oliveira, sinal de que as águas haviam baixado. Mais tarde, a pomba não retornou, indicando que a terra já estava seca. Quando saíram da arca, Noé e sua família construíram um altar e ofereceram sacrifícios de agradecimento a Deus. Como sinal de sua aliança, Deus colocou um arco-íris no céu, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Essa promessa simboliza a misericórdia e a fidelidade de Deus, mesmo em meio ao julgamento. A história de Noé e a arca é um convite à reflexão. Ela nos lembra que, mesmo quando o mundo ao nosso redor parece desmoronar, a obediência e a fé em Deus podem nos manter seguros. Noé não era perfeito, mas sua disposição em ouvir e seguir a voz de Deus mudou o curso da história. E o arco-íris?
Ele continua a nos lembrar da promessa de Deus, de que a graça e a redenção estão disponíveis para aqueles que confiam nele. Que essa história inspire você a permanecer firme na fé, mesmo diante das maiores tempestades da vida. Afinal, sempre há uma nova oportunidade de recomeço quando confiamos no plano divino. Essa história também nos leva a refletir sobre o papel da obediência. Noé poderia ter questionado as instruções de Deus ou recusado o chamado por medo ou dúvida, mas ele escolheu confiar. Isso nos ensina que muitas vezes os planos de Deus podem parecer estranhos ou até impossíveis, mas é na obediência que vemos os milagres acontecerem. O chamado de Deus para nossas vidas pode exigir sacrifícios, mas sempre traz recompensas eternas. E aí, gostou dessa jornada pela história de Noé? Antes de terminar, quero deixar um desafio para você. Reflita sobre como essa história pode se aplicar à sua vida hoje. Quais são as tempestades que você está enfrentando e como você pode confiar mais em Deus para superá-las? Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de uma palavra de encorajamento. Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo e contar o que achou. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, com fé e perseverança, sempre podemos construir uma nova história. Até a próxima!